E Grande aí? professor, grande amigo Mário Leonardo, tudo bom? Pô, que prazer. Mas mais nada, tá funcionando a minha internet ou não? Dá pra me enxergar aí? Tá tranquilo? Cara, tá funcionando. Você tem por acaso um fone aí, cara? Que daí eu acho que o áudio vai ficar um pouquinho melhor. Opa, acho que aqui o fone. Peraí, já vou colocar. Tudo Vamos bem com aproveitar você? que, graças a Deus, vamos aproveitar que a gente vai gravar essa live aí, cara, pra gente colocar depois pro pessoal que não tiver a oportunidade de assistir, tanto no meu canal quanto no teu canal do YouTube, né, Mário? Com certeza, meu. Você tá me inspirando, cara. Eu vou me apresentar aqui rapidamente, e enquanto você se apresenta, eu vou fixar o comentário ali da live para o pessoal que entrar depois saber sobre o que é o nosso tema. Então, gente, para quem não me conhece, o meu nome é Elinamba, eu sou especialista em odontologia do esporte. A gente está fazendo uma série de lives relacionado à nossa nova especialidade da odontologia. E hoje o nosso grande e ilustre convidado é o professor Mário Leonardo, doutor Mário Leonardo, trabalha na parte da endodontia e o tema de hoje serão os traumatismos dentários nos esportes. Então, Mário, seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse aí também. Enquanto isso, eu vou fixando aqui o tema para a galera saber sobre o que a gente está falando. Beleza? Maravilha. Tá parecendo um locutor, meu? Gostei. Pô, que isso, cara. Longe disso. Antes de mais nada, muito prazer estar falando com todos vocês. Sou da casa, né? Me formei aqui em Curitiba, na Federal do Paraná. Até ia perguntar depois, você se formou em que ano? Na Federal do Paraná também, certo? Não, não, eu me formei em 2003 na PUC, cara. Ah, na PUC, mas poxa, eu já te vi várias vezes na Salgem, na Federal do Não, Paraná. não, eu sou quase patrimônio histórico da Salgem, porque acho que eu participei de umas 5 Salgem consecutivas, cara. Inclusive quando eu era presidente. Pô, é verdade, cara. Faz tempo isso, hein? Bom, primeiramente é um prazer, um tema fantástico sobre isso, porque, querendo ou não, os meus seguidores acho que não conhecem muito sobre odontologia do esporte, vão ficar sabendo. E, poxa, quando você fala de odontologia do esporte, com certeza a gente fala sobre trauma dentário. O que nós vamos fazer? Qual vai ser, então, a nossa perspectiva? Eu me formei na Federal do Paraná, depois fui para São Paulo fazer especialização, mestrado, aí lá fiquei. E hoje eu dou mais aula que atendo no consultório, né? Mas também tenho meu consultório em São Paulo, atendo lá pelo menos uma semana por mês, estou em São Paulo atendendo umas pacientinhas de endodontia. Que legal. Ô, Mário, é um grande prazer. Na verdade, eu não me lembrava e não me recordava que uma das Salgem que eu participei, você foi o presidente da Semana Acadêmica. O pessoal lá da Salgem, a gente pode colocar que é uma das maiores semanas acadêmicas do Brasil. Pessoal muito Com bem organizado, o certeza. pessoal da Federal tá de parabéns, né? Exatamente. Tem um carinho especial por lá, dei algumas vezes. Você foi mais do que eu lá, hein? Talvez eu fui umas 3 vezes da palestra, você foi bem mais do que eu. Não, Mas eu tenho um carinho de muito grande maneira por eles. assim, de anos consecutivos, eu acho que eu fui em 5 Salgens, cara, se não me engano. Nossa! E aí fiz algumas anteriores aí também, cara. Então eu falo assim que eu já sou patrimônio da Semana Acadêmica da Federal. Que bacana, poxa, é fantástico, né? Eu tô acompanhando você, parabéns, hein? Esses dias teve Vanderlei Silva, vários jogadores do Atlético. Me diga uma coisa, que time você torce? Cara, a gente fala que Perigoso, depois hein? que a gente... Perigoso. Não, não, cara, vou responder aqui de coração. A gente fala que depois que a gente entra na área do esporte, a gente tem que deixar um pouquinho de lado essa questão da paixão, porque a gente acaba se tornando profissional, muitas vezes, de determinados clubes que não é o seu clube do coração. E o teu trabalho está acima de tudo isso. Cara, mas eu sou coxa branca roxo. O meu sonho, Olha, quando eu estava na universidade, era trabalhar no meu clube do coração. E isso aconteceu, cara. Em 2008, eu entrei no Curitiba, trabalhei lá de 2008 a 2014, né? Então, eu posso dizer assim que até parei um pouquinho de torcer, porque acabei visualizando o futebol de uma outra forma, né? Na parte mais burocrática, na parte interna, de como funcionava. Então, assim, hoje eu já, cara, fiz um trabalho com o Atlético Paranaense também, que é o maior rival aqui, né? Do Curitiba, com a nossa especialização, e foi um trabalho excepcional. Então a gente fala que pode torcer, tem que gostar do esporte para trabalhar a nossa área. Cara, quase todo mundo que está na odontologia do esporte tem essa vertente. Mas o mais importante é a gente ser profissional acima de tudo, né? E quando você trabalha com esporte, é assim que tem que ser. maravilha, excelente. Posso começar então fazendo algumas perguntas, depois vice-versa, tocar uma bola aí ou não? Vamos lá, vamos trocar uma bola aí, certeza. Odontologia do esporte é apenas para atletas profissionais? O que seria a odontologia do esporte? Por favor, fala pra gente aí. Cara, então, Mário, a odontologia do esporte, qual que é o nosso conceito? Não sei se tem grande valor esse conceito, porque fui eu que escrevi com meus colaboradores, mas assim, no nosso livro da odontologia do esporte, o nosso conceito é o seguinte:
A odontologia do esporte é aquela área da odontologia responsável pelo atendimento tanto de atletas profissionais quanto amadores, levando em consideração todas as particularidades fisiológicas, as regras do esporte e levando em consideração também a modalidade praticada, né? Então tem várias questões aí que a gente leva em consideração, né? Hoje um problema periodontal, um simples processo inflamatório ou um abscesso crônico, por exemplo, né, pode gerar uma quantidade de bactérias que vão estar disponíveis ali dentro do nosso organismo, vão entrar na nossa corrente circulatória e elas têm uma tendência a se alojar em outros processos inflamatórios. Então, se o atleta sofreu uma lesão muscular, a tendência dessas bactérias é se alojar lá por um trabalho de quimiotaxia e a chance de reparar aquela musculatura acaba se tornando mais difícil, né, por causa que o organismo está se dividindo entre o trabalho lá da lesão da boca e o trabalho da lesão muscular. Então veja como que isso pode comprometer, inclusive, a recuperação da musculatura do atleta. Tem artigos que demonstram que essas bactérias têm uma tendência a se alojar em áreas musculares e articulações também. Então perceba o quanto que a odontologia do esporte pode estar contribuindo para as outras áreas aí da nossa odontologia, né, Mário? Pô, então, com certeza, então, talvez um atleta que tem infecção dentária pode prejudicar no seu rendimento no campo, no esporte que ele estiver praticando. Isso, cara. E aí tem o pai nosso hoje da odontologia do esporte, é o Dr. Mário Trigo, que ele foi dentista do Fluminense e foi dentista tricampeão mundial com a seleção brasileira. E essa teoria acho que é bem antiga, né, Mário? A teoria do foco de infecção dentária. Então, antigamente se acreditava que se o atleta apresentasse um foco de infecção dentária, isso poderia contribuir para a queda de rendimento. Hoje a gente já tem pesquisas que demonstram por que isso pode vir a acontecer. Mas no livro do Mário Trigo, ele coloca que da seleção de 58, que foi a primeira seleção campeã brasileira mundial, dos 33 atletas da seleção, ele extraiu, se não me engano, 109 dentes, se não me engano. É alguma coisa absurda, assim. Depois eu posso passar esse número certinho. Mas por quê? Tinha infecção? Cara, vamos extrair para não atrapalhar lá os nossos atletas. Então ele conta essas histórias lá no livro, é uma coisa muito legal, cara. Bem interessante mesmo. E eu tenho que fazer falar também, imagina só, o cara vai disputar uma final de campeonato, uma luta super importante, e um dia ela tá com dor de dente. O que fazer? Pelo amor de Deus. Exatamente, cara. Então tem que estar, com certeza, presente em atletas de alto rendimento também. Né? A Ana Clara, que trabalha com a área da odontologia do esporte, colocou aqui o número, 118 dentes foi removido dessa seleção brasileira de 58. Né? Então, lógico, a odontologia era um pouco diferente, não é igual a nossa odontologia atual. Era talvez um pouquinho mais invasiva. Então apareceu alguma coisa, vamos eliminar para evitar que isso atrapalhe de alguma forma o transcorrer aí do desempenho do atleta, né, Mário? Com certeza, show de bola. Agora, de uma coisa, e com relação às rotinas? Eu sei que um paciente convencional a gente indica para um paciente para a clínica uma vez a cada 6 meses. E se pega o Neymar? O Neymar tem que quanto tempo para a clínica? O Vanderlei Silva tem que quanto tempo cuidar da saúde bucal? Tem diferença então, Mário, ou não? Tem diferença sim, né? Como a gente comentou, que os processos inflamatórios podem estar interferindo na performance ou até no retardo daqueles processos de reparo das lesões musculares. Então esse atleta também precisa apresentar uma frequência maior na nossa cadeira do consultório. Por quê? Porque às vezes, você que trabalha na endodontia pode falar até melhor do que eu, né? Tem várias lesões endodônticas que acabam se cronificando e o paciente não tem aquela resposta dolorosa. Então ele está lá com um cisto, por exemplo, né? Não está sentindo dor, não está incomodando, mas existe aquela proliferação bacteriana ali naquela região, que para a gente, dentro dessa questão imunológica, né, dentro dessas bacteremias que podem ocorrer, isso pode transcorrer em problemas futuros para o nosso atleta. Então perceba que essa avaliação tem que ser feita com maior frequência, o controle da doença periodontal, né, que é bem comum entre atletas também, tem que ser feito com maior frequência, porque ali nada mais é do que uma área extremamente contaminada com um grande número de bactérias presentes naquela região, né, que vão se alastrar por todo o nosso corpo. Então, você que sabe aí, melhor do que eu, que tem lesões silenciosas dentro da endodontia, que às vezes o paciente nem sente dor, né, Mário? Exatamente. Começa lá com um traumatismo pequeno, né, aquilo lá necrosou a parte pulpar, e o paciente às vezes nem chega a ter a resposta dolorosa, né? E ainda mais quando você fala um atleta, provavelmente vai ser saudável, ou seja, o hospedeiro dele é forte. Então, para ele ter uma agudização, deve demorar mais do que o paciente convencional.
Então, realmente, isso temos que eliminar esse foco. Hoje em dia, vão extrair menos dentes, né? Mas com certeza evitar esse problema que nós temos. E eu vejo muito essa questão de, na academia e tudo mais, as pessoas usando aquelas moldeiras para proteção pulpar, para proteção bucal, essas moldeiras também para fazer luta boxe e tudo mais. Aquela que você compra na loja, é boa ou é ruim? Qual seria o benefício e o malefício disso? Então, você sabe que eu fui convidado para dar aula em algumas especializações aí da endodontia, e aí eu brinco com os endodontistas, viu, Mário? Porque eu falo assim, pô, Mário Leonardo e o pessoal da endodontia só ensina a galera a extirpar a polpa, né? E a gente, às vezes, tem que pensar um pouquinho do outro lado, a gente se prevenir para que isso não aconteça lá com o nosso paciente e com o nosso paciente atleta. E hoje, o aparato que funciona melhor para essa função são os protetores bucais. Mas, como você falou, tem diferenças. Tem o protetor que a gente compra em loja de artigo esportivo e tem o protetor confeccionado pelo profissional da odontologia, né, que é um protetor mais específico porque leva em consideração a anatomia individualizada de cada atleta. Protetor de loja, Mário, é o seguinte, o cara comprou lá, é igual dentadura de político. PM, G ou GG. O que entrar na boca lá tá valendo, né? Então ele faz uma automodelagem e aí a gente pensa assim, pô, então o cara já está usando o protetor, vai diminuir a incidência de traumas. Com esse tipo de protetor de loja, às vezes pode até aumentar. Por quê? Porque como ele não está bem adaptado e o protetor, a função do protetor é absorver força de impacto e dissipar de forma homogênea, se ele está encostando aqui só no incisivo, porque ele se adaptou melhor nessa área, aonde que essa força de impacto vai ser jogada com maior incidência? Nesse incisivo. Então pode ocorrer, inclusive, a chance de fraturas maiores dentárias em decorrência dessa má adaptação. Outra coisa que acontece, o cara coloca na boca lá, faz a automodelagem, normalmente gera um contato prematuro em posterior. E aí o cara fica assim, mordida aberta. Você gira o côndilo aqui em direção base de mandíbula. Meu Deus. Tomou impacto em mento, chance de fratura do quê? De mandíbula. E aí não fratura dente, mas fraturar uma mandíbula acho que é um pouquinho pior. Já os nossos protetores não. Outra coisa, Mário, que eu esqueci de comentar. Protetor pré-fabricado pode diminuir troca gasosa. Então tem trabalhos que mensuram esse oxigênio trocado durante a atividade física que pode diminuir até 30% o consumo máximo de oxigênio durante uma atividade. Então, às vezes, o cara treina certinho, tem uma boa alimentação, tem um bom treinador, faz um trabalho excelente, mas aí coloca esse troço na boca, não consegue respirar, não adianta nada. Né? O nosso protetor é diferente. O nosso protetor é confeccionado em cima do modelo da arcada dentária, a gente faz todos os ajustes, né, sobre esse protetor também, então não fica com aquele contato prematuro em posterior, ele distribui as forças de forma homogênea também. Né? Já nessas mesmas pesquisas não foi relatado diferença significativa com relação à troca gasosa também. Então, o nosso protetor é excelente, não fica caindo na boca. Não sei se você já viu, às vezes tem um lutador que usa esse protetor pré-fabricado, o cara tá lutando lá, tem que fechar a boca porque o protetor de vez em quando cai para fora, né? E com o nosso protetor isso não acontece. Só que aí a gente diminui um pouquinho o número de pacientes para a clínica da endodontia, viu? Por quê? Porque a gente diminui os traumatismos dentários. Ainda bem. Ainda Graças bem. a Deus. E o que eu vejo muito falando sobre isso, até na pessoa da academia, cada vez mais essa galera fit, ainda bem que tem, né? Estão puxando mais ferro. O que eles fazem? Eles travam mais a boca e conseguem estar quebrando mais dentes, quebrando mais cúspides e tudo mais. Ou seja, seria ideal talvez popularizar mais isso, as pessoas terem conhecimento que mesmo as pessoas que estão puxando ferro na academia, para fazer um protetor individualizado. Tá certo? Sim. Tem que moldar, tem uma espessura específica que eu não sei qual é, o material específico tem que ser. Esses pré-fabricados vão causar muitos problemas e não soluções pra gente. E problemas até piores, né? Com certeza. E você sabe, Mário, que aí você comentou uma outra coisa importante. Hoje o protetor bucal ele não é indicado só para quem luta ou faz uma atividade de esporte direto. Tem essa questão aí da parafunção também, né? Você comentou sobre a musculação. Você percebe que quando a gente vai levantar um peso, o pessoal do CrossFit, o fisiculturista, ele faz um apertamento muito grande dessa arcada dentária. Por quê? Porque a gente tem que fazer com que essa musculatura trabalhe para a gente recrutar outras cadeias musculares. Então, até isso que você comentou, perceba, se você for colocar lá a maior quantidade de peso para levantar lá no supino, se você colocar essa mesma quantidade e fazer esse levantamento com a boca aberta, você não consegue levantar. Porque a contração dessa musculatura também é importante para a gente contrair esternocleido e recrutar outras musculaturas da nossa cadeia muscular superior. Então é dessa forma que a gente consegue realizar o movimento.
Né? Então, ó, se for realizar esse teste na academia, coloca o professor lá para ficar perto. Eu acho que é por isso que eu não sou forte, pô, que eu não uso protetor bucal. Eu pensei que fosse na academia, não, eu preciso então usar o protetor mais forte, poxa. E o protetor é diferente do lutador. As espessuras são específicas para cada modalidade esportiva. Fantástico, olha só que bacana, não sabia disso. Agora, esse odontologia do esporte já é uma especialidade conhecida pelo CFO ou não? Então é uma especialidade bem recente, cara. Ela foi reconhecida pelo nosso conselho em 2014, 2015. Tá? Então hoje a gente já é uma especialidade. Assim como é a odontia, quem quiser cursar uma especialização já tem essa possibilidade. Que fantástico, bacana. E quanto tempo dura essa especialização e onde que tem? Não conheço. Cara, então assim, ó, na verdade a especialização ela tem uma durabilidade normalmente de 18 meses, a carga horária mínima exigida pelo conselho hoje é de 500 horas. Né? A gente tem a especialização que a gente está montando aqui em Curitiba, a Clara que comentou aí sobre o Mário Trigo tem uma especialização em Balneário Camboriú, tem uma especialização que está sendo montada na ABO de São Paulo também. Né? Então, ainda são poucas especializações, por quê? Porque tem poucos dentistas também que trabalham com essa nova especialidade. Então a gente tem carência de profissionais capacitados, inclusive, para estar tocando essas novas especialidades. Mas aos pouquinhos a área está crescendo, a gente está ampliando, a gente tem um mercado de trabalho enorme, né? Você comentou aí de academia, mas tem futebol, tem rugby, tem basquete, então todas as modalidades a gente pode estar atuando de diferentes formas e de uma forma bem específica, né? Pô, vou falar com o pessoal lá do Nordeste pra fazer curso com a gente lá, hein, meu? Aceita? Cara, lógico, já tá aceito aqui ao vivo pra gente não falar que, não falei e tal. Tá aceito já, certeza. Eu já vi que o pessoal do Ione Alto aqui presente, ó, vamos levar essa especialidade pra lá. O pessoal também de João Pessoa, o pessoal lá da Faculdade Secap, Maringá, vamos lá que tá faltando especialidade, vamos movimentar esse mercado aí. E com certeza. Em todas as áreas. Até para quem faz corrida e tudo mais, tem suas funções, né, gente? E, pô, por que não melhorar o rendimento? E será que aquela lesão que você está tendo na panturrilha, na perna tudo mais, não tem a ver com a sua infecção bucal do seu paciente? Talvez sim. Então, acho que tem que popularizar mais, sim, a sua especialidade. Tá certo? Com certeza, com certeza. E estou vendo aqui. Pode falar. Não, e outra, né, Mário? A gente sabe hoje que a odontologia do esporte ela tem uma conexão com todas as outras áreas da odontologia de fora dela também. Né? Por exemplo, endodontia. Para quem trabalha com atleta de alto rendimento é fundamental. Se não trabalha com o tratamento endodôntico, você ter um profissional capacitado para estar realizando esses tratamentos dentro dos nossos protocolos que são um pouquinho mais específicos. Mas é muito importante essa relação interdisciplinar. O atleta desenvolve mais parafunção pelo simples fato de estar realizando esse apertamento que você comentou, né? Então a incidência de DTM também é maior em atletas. Fantástico, hein? Nossa, e com isso, suas consequências. Dor de cabeça, não consegue dormir à noite e tudo mais, né? Que vai prejudicar o rendimento dele. Né? E é isso aí. Poxa, e a gente está vendo também hoje em dia muitas pessoas que, lógico, que não vão ser atletas profissionais, mas estão todo dia na academia. Pô, estão todo dia correndo. Isso. Então, eu acho que a parcela da população é muito grande. E desses atletas profissionais que você recebe todos de Curitiba e região, qual que é a incidência de qual tipo de trauma que acontece mais, que ocorre mais no seu consultório de odontologia esportiva de fato mesmo? Cara, aí depende muito da modalidade, né? Eu sempre falo que para trabalhar com a odontologia do esporte, a gente tem que conhecer um pouquinho o padrão de cada modalidade esportiva. Ontem eu fiz uma live com um cirurgião dentista que ele é bucomaxilo, do Rio de Janeiro, o Dr. Alexandre, né? O Instagram dele é Doutor Esportivo. E a gente estava conversando sobre isso. E aí ele comentou que em jogadores de futebol, por exemplo, a incidência de traumatismos e processos zigomáticos é muito grande. Né? Isso eu já tinha percebido no meu consultório também. Né? Trauma orofacial que acontecia com maior frequência era fratura de processo zigomático da maxila. E aí a gente estava comentando, e foi uma coisa interessante, ele comentou assim, normalmente o atleta está correndo ali em direção à bola e essa força de impacto vem de forma lateral. Né? Então ele sobe para cabecear, normalmente ele cabeceia um pouquinho de lado também. Então, normalmente ele expõe mais essa área do processo zigomático e é onde acaba ocorrendo a maioria dos traumatismos. Agora, com relação aos traumatismos dentários, com certeza aí é a nossa bateria anterior. Né? Por isso que o protetor bucal diminui tanto essa incidência, porque o nosso para-choque é a região de
principalmente de canino a canino, né? Então esses são os traumas dentários mais frequentes. Fraturas de coroa, algumas avulsões acontecem também, né? E olha que interessante, cara, eu atendi muito jogador de futebol, porque trabalhei dentro do clube, mas atendi no consultório muito atleta do Vale Tudo, né? Porque você é aqui de Curitiba, você sabe, Curitiba é celeiro do Vale Tudo, né? Então, Vanderlei Silva, Chris Borg, tinha Chutebox, que era a academia mais antiga aí, então muita gente nasceu aqui no Vale Tudo, aqui em Curitiba. E aí eu atendia tanto os lutadores quanto os jogadores de futebol, e a incidência de traumatismos dentários, acredite, era muito maior nos jogadores de futebol. Porque se protegem, ou não? Cara, não, porque o atleta do Vale Tudo, ele se protege. Ele primeiro que está esperando receber um golpe ali na região facial, né? Então, se ele for receber, ele já tenta minimizar essa força de impacto. Segundo, que ele usa, mesmo com um protetor ruim, ele coloca alguma coisa na boca para tentar se proteger. Quando acontece com o jogador de futebol, ele não está esperando. Ele está correndo lá em direção à bola, o zagueirão lá levantou o cotovelo, cara, e acertou ele ali na região bucal e ele não se protege, né? Então as consequências são muito maiores. E isso é até uma coisa que eu queria falar contigo, Mário. Cara, quando eu comecei a trabalhar lá no Curitiba, atendia muitos jogadores da base. E aí a gente começou a fazer alguns levantamentos dessas incidências, né? E todo mundo acredita assim que o traumatismo dentário... quando você pensa em traumatismo dentário, você acha que é fratura ou avulsão, que são as consequências às vezes mais graves dos traumatismos. Mas praticamente 100% dos atletas que a gente atendia lá no clube apresentavam algum tipo de fratura, nem que fosse de esmalte, né? Então apresentava algum dente um pouquinho mais escurecido também, e quando você começava a questionar ali na anamnese, ele assim, doutor, você sabe que eu não lembro, daí começava a puxar. Não, já recebi uma cotovelada, ou já recebi uma cabeçada ali, então a gente percebia que essa tonalidade de diferença de coloração nos atletas era muito grande, então era sinal já que era consequência desse traumatismo dentário. Fratura de esmalte quase em 100%, todos apresentavam ali algum elemento dentário, uma fratura, uma linha de fratura de esmalte. Né? Então às vezes a gente... Interessante, cara, e a gente tem que começar a pensar nisso. Porque o tratamento endodôntico, ele começa quando? Às vezes nesses pequenos traumatismos dentários, né, Mário? Exatamente. Agora, olha que interessante, quando você fala em traumatismos dentários, lógico, não falando só do esporte, mas de todos, 80% onde que é? Bateria anterior. Poxa, e a gente fala, imagina só, o paciente perde o molar, às vezes não faz implante, que é o molar. Imagina perder o central, e perder só o central, como é difícil reabilitar apenas um dente, fazer um implante ali e tudo mais. Então, olha que assunto interessante isso que você está abordando, hein? Fantástico. E agora temos que falar as consequências de tudo isso, né? Poxa. Cara, com certeza. Agora chegou a hora de eu tirar minhas dúvidas contigo, Por favor. Porque eu falo assim, a única especialidade, cara, que eu não gostava muito desde o tempo da faculdade, não fique bravo comigo, cara, mas era a endodontia. Cara, desde quando eu era acadêmico, eu tinha certeza de uma coisa. Cara, eu posso fazer tudo, mas endodontia eu não quero fazer. Eu não sei se eu tive um trauma por causa assim que no nosso tempo, ou no meu tempo, né? Acho que eu me formei um pouquinho antes que você. Cara, no meu tempo, era tudo manual. E aí, tinha aquele monte de gente lá para fazer endodontia, daí para você fazer a radiografia inicial já tinha aquela fila, já me estressava na fila lá, porque tinha que ficar esperando, que tinha só um box de raio-x, aí não dava certo, aí tinha que refazer. Cara, eu me estressava demais, então era uma área que eu não gostava muito. Mas graças a Deus tem quem goste, né, Mário? Exatamente. Então, na verdade, sim, cara, eu queria perguntar algumas coisas. Como a gente percebeu, né, os traumas são muito frequentes em quem pratica atividade física. Né? Tanto que isso não sou eu que estou falando, isso é a literatura que nos diz. Que qualquer pessoa que faz algum tipo de atividade física tem 30% mais chance de sofrer um traumatismo dentário ou orofacial. Se dentro do esporte tem contato com outros objetos, né, além do contato físico entre os atletas, tem contato com bola, com taco, outra coisa, a chance desse atleta, dessa pessoa, sofrer um traumatismo dentário é ainda maior. Então perceba, basta você praticar alguma atividade para você aumentar a sua chance de sofrer um traumatismo dentário. Por isso que a gente fala assim, né, que traumatismo dentário no esporte não é acidente. Se tem incidência, se a literatura nos mostra que isso acontece, tem como a gente prevenir. E aí entra os protetores. Né? Mas eu queria perguntar para você, beleza, aconteceu o traumatismo, né?
O que pode ocorrer com esse atleta ou com esse dente após esse trauma dentário, Mário? Conta pra gente um pouquinho. Bom, primeiro é o seguinte, nós temos vários tipos de trauma. Vários, desde um trauma mais leve, uma concussão, tudo mais, até fraturas radiculares, até avulsão. Então, normalmente você pode só acompanhar o caso, seria o melhor dos prognósticos, manter a polpa vital, ou bem ter uma necrose dessa polpa, você vai ter que fazer a parte endodôntica, ou se não, até casos mais complicados, como a reabsorção, anquilose, e até vir a perder o dente. Tudo depende de cada tipo de trauma, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre cada um deles, né? Mas tudo depende. Por exemplo, o dente avulsionou, o que eu vou fazer? Quanto tempo esse dente pode ficar fora da boca? O que eu tenho que fazer? Se pegou, por exemplo, uma fratura radicular, eu tenho que tratar o canal, não tem? São muitas informações que a gente tem que juntar para fazer o melhor tratamento e preservar o máximo possível desse dente na boca, né? E aí eu acho que entra aquilo que a gente comentou. A gente tem que levar em consideração que o traumatismo dentário não é só perder o dente, não é só quebrar ali um pedacinho do dente. O traumatismo dentário está desde aquele momento que você sofreu lá um leve trauma, que teve uma pequena movimentação ali do teu ligamento periodontal e pode ocorrer como consequência dessa pequena movimentação algumas consequências endodônticas. O que é mais comum, Mário, assim, que você observa no teu consultório? Né? Um escurecimento dentário ou, às vezes, uma perda de sensibilidade? O que você visualiza assim, que acontece com maior frequência perante esses traumatismos? Então, na minha sorte, que com relação a trauma, eu não recebo tanto assim no consultório. Não recebo tanto assim, até porque também estou viajando bastante. Mas a gente vê que, poxa, quando você pega e quebra o dente da frente, por uma fratura, tudo mais, o paciente vai correndo, ou tem uma avulsão. Então, sinceramente, é urgência. Quando a gente fala em trauma odontológico, para o paciente vai no consultório, é urgência. Ele bateu agora, quebrou agora, e tem que correr no consultório, você tem que dar prioridade para ele. Senão, dependendo do trauma, pode ter uma consequência muito ruim para o paciente. Mário, e quais são os tipos de fraturas que podem ocorrer, então, com esses pacientes aí que a gente atende nessas urgências? Maravilha. Bom, primeiro temos que fazer a primeira classificação entre fratura coronária e fratura radicular. Vamos falar um pouquinho sobre a fratura coronária. Por exemplo, fraturou o esmalte ou a dentina, você tem que fazer tratamento conservador, restaure tranquilo, cuidado com o ataque ácido, cuidado com o sistema adesivo, tudo mais, que dependendo da sua manipulação e heterogeneia sua, pode chegar a contaminar o canal. Agora, se você tem um tipo de fratura que já atingiu esmalte, dentina e a polpa, aí vem a parte da endodontia. Se você tem um paciente que tem um ápice aberto, uma risogênese incompleta, nós temos alguns tipos de tratamento, ou seja, para tentar preservar essa vitalidade pulpar, uma pulpotomia, por exemplo. Ou se não, já está com infecção e tudo mais, ápice aberto, vamos tentar fazer uma revascularização, ou se não, fazer um tampão de MTA e fazer o tratamento radical. Agora, se pegou esse esmalte de dentina e a polpa em ápice fechado, paciente com dente com risogênese completa, aí nós temos que fazer, sim, tratamento endodôntico. Isso, vamos falando de fratura coronária. Vamos falar um pouquinho agora de fratura. Tô entendendo? Tá tranquilo ou não? Deu para entender? Tá tranquilo, tô entendendo sim, show de bola. Maravilha. E quando você está falando sobre fratura radicular, mudou. Gente, presta atenção. Primeiro, você tem 3 tipos de fratura radicular: coronal, a cervical, a terçomédio e a apical. Gente, nós temos que fazer uma splitagem semi-rígida por 2 a 4 semanas. Caramba! Às vezes ensinam que são meses, está errado, mudou. Então tem que ser. Olha, a Andressa Paz, ela mudou. Essa Andressa Paz, grande amiga nossa também, ela é uma grande endodontista e ela agora virou parte de esporte. Não, a Andressa, ela fez o meu curso de imersão em odontologia do esporte, sério? e além de endodontista... Perdi para ela. Perdi para você. Não, e ela é triatleta, cara. A menina é triatleta ainda. Nossa, sensacional. Perdi, a odontologia do esporte ganhou da endodontia. Andressa, vou deixar para você. Então, você tem que fazer essa splintagem semi-rígida, tá bom? Agora, o bom é o seguinte... Noção, 25% desses traumatismos radiculares levam necrose, tá bom? Bom, fratura, então, a nível cervical, da raiz cervical. O que você tem que fazer? Vamos reposicionar esse fragmento no dente, fazer essa esplintagem.
Se conseguiu posicionar, ótimo, vamos acompanhar. Tá certo? Agora, se você não conseguiu colocar esse dente em posição, extrai. Se tiver a raiz do paciente, se for uma raiz boa, comprida, vamos tentar fazer uma. A gente fala, manutenção? Como é? Esquecido. Para puxar. Ô, pessoal, ajuda aí. Pessoal do Norte, ajuda aí. Uma extrusão? Uma extrusão? Fazer uma extrusão do dente, exatamente. Olha só, o pessoal de João Pessoa está te convidando, hein? Fazer uma imersão lá em João Pessoa. Vamos sim. Tá aceito já. A raiz, quando se a raiz for mais comprida, tiver um bom suporte, vamos fazer uma extrusão e depois restabelecer a parte de oclusão. Putz, agora fraturou o terço médio apical. Você sabia que a maioria das vezes a parte apical não necrosa? Sério? Não sabia disso não, hein, Mário? Tem a fratura horizontal, não vertical. Tem aquele pedacinho do ápice, dificilmente ele vai necrosar, tá certo? Que legal! Então, nós temos que fazer o acompanhamento. Por quê? Lógico, colocar em posição, fazer uma contenção semirrígida e acompanhar, tá certo? Pode ser que tenha uma cicatrização, formação óssea, uma calcificação da região, ou até por tecido conjuntivo. Ótimo! O acompanhamento radiográfico durante 3 semanas, 3 meses, 6 meses e 9 meses. Nunca faça um canal na consulta imediata, gente. Está errado. Bom, se por acaso nesse período, depois de 3 meses, passou esse período, radiograficamente você vê que necrosou esse terço cervical e médio, você vai fazer canal só desse terço. Perfeito? Cervical e médio. Entendi. Fazer uma barreira de MTA ou um biocerâmico no terço apical e termina a parte endodôntica. Se por acaso esse pedacinho de ápice necrosar, o que você faz? Você faz uma remoção cirúrgica desse pedacinho. Bacana, né? Bastante informação diferente, novas e que pode ajudar. Ô, Mário, isso eu vou te dizer, essa informação que você está passando não é importante só para quem é especialista, porque o especialista já está mais habituado. Isso é muito importante para o clínico e para quem trabalha com atletas de alto rendimento, porque às vezes o trauma no esporte é mais frequente, as urgências são mais frequentes. Então a gente tem que saber como conduzir essa situação. Isso que você colocou é fundamental. Então só para a gente recapitular, teve fratura lá, contenção de 2 a 4 semanas, é isso? Semirrígidas, exatamente. Semirrígida sempre. Isso, antigamente era 4 meses, 2 meses, agora já mudou isso. Então semirrígida 2 a 4 semanas. E é o seguinte, qual o problema que nós temos num trauma? O teste de sensibilidade térmica não funciona. Isso que eu queria saber. Então depois do trauma, não dá para fazer aquele teste térmico lá de frio ou com calor? Você vai fazer, mas ele pode responder positivo e necrosar, ele pode responder negativo e depois voltar à vitalidade pulpar. Porque toda a irrigação dele, o complexo de irrigação dele vai estar traumatizado. Então esse teste térmico, ele pode demorar até 9 meses para voltar a ter uma resposta normal. Dá tempo de fazer um filho, então. Exatamente. Aí você vai lá e faz o canal. Calma, se a gente puder preservar esse dente vital, uma fratura, por exemplo, vamos preservar. Ou uma pequena ilustração também, vamos preservar. Vamos falar sobre as ilustrações e tudo mais. Mas, poxa, o teste térmico, principalmente em fratura, temos que esperar. O radiográfico nesse momento, ou o tomográfico vai ser mais importante. Se a radiografia, você começa a observar que tem esse problema, tudo mais, de reabsorção, tudo mais, uma radiolucência, aí temos que fazer o canal da parte coronária, da parte apical, apenas se essa parte necrosar, sabendo que essa parte apical vai ser muito menor o índice de necrose. Até porque, imagine só, fraturou, separou. Como é que eu vou colocar a lima dentro do canal, no terço coronal e médio, e para o terço apical? A minha lima não vai entrar. A chance de levar uma medicação intracanal, a chance de levar uma substância química para fora, para o periápice, é muito grande. Por quê? A gente não tem essa continuidade, né? Com certeza. O bom, na verdade, o bom entre aspas, né? Bom para o endodontista, para o atleta não é muito bom, mas quando fratura, normalmente é a bateria anterior. E aí é o canal uniradicular, graças a Deus, né, Mário? Mas vai que esse dente calcifica. Verdade. Então, verdade. Verdade. Hoje, ainda bem, nós temos tecnologias que nos ajudam. Por exemplo, trabalhar com microscópio, fazer uma cirurgia guiada. Mas, quando você fala em canal calcificado, realmente o tratamento fica mais difícil. Ô Mário, e naqueles casos assim onde o prognóstico é um pouco melhor, mas casos de concussão e subluxação,
qual que seria o padrão de atendimento? Qual que é o protocolo endodôntico? Fantástico. Bom, então essa concussão e subluxação são traumas mais simples, tá certo? Primeira coisa, veja como é que tá essa oclusão. Poxa, não adianta nada o paciente tem essa lesão, essa trauma, vai para o consultório e o que acontece? Continua em trauma. Então é o seguinte, quando você fala em concussão e subluxação, pode ter uma necrose até 3 meses. Então, eu tenho que acompanhar esse paciente nos 3 meses. Se ele necrosar, eu faço tratamento endodôntico e acompanho. O que eu estou acontecendo muito, paciente que tem trauma, sei lá, 10, 15 anos atrás, 7 anos atrás, nunca teve nada. Quando aparece no consultório, está perdendo dente. Por uma reabsorção cervical, por uma reabsorção substitutiva e tudo mais. Então, muito importante, gente, é fazer o controle, tá bom? Se necrosou esses 3 meses, após 3 meses está necrosado, lembrando que também a resposta pode ser alterada. Necrosou esses 3 meses, vamos fazer canal, acompanhamento, 3 meses, 6 meses, 1 ano, com certeza. E depois também, uma vez por ano, sempre para acompanhar, assim não vai ter um problema mais sério. Eu acho que a grande vantagem, então, do nosso protocolo da odontologia do esporte, que como a gente acompanha com maior frequência os nossos pacientes, né, não é aquela periodização de a cada 6 meses, né, a gente tem essa possibilidade de estar avaliando de forma mais próxima, até porque a gente sabe que esse processo inflamatório pode trazer outros problemas para a gente. Então a gente tem que trabalhar muito perto com vocês aí da endodontia, porque se precisar intervir, né, a gente não vai deixar que as consequências sejam muito grandes, né? A gente consegue antecipar um pouquinho essas questões endodônticas aí também, né, Mário? Com certeza. Que pode, desde gerar um trauma e perder o dente, até, poxa, um foco de infecção na boca, né? Que pode se eliminar pelo corpo inteiro e prejudicar, inclusive, o rendimento do atleta. E com relação a essa subluxação lateral ou extrusiva, né? Quando o paciente lá sofre o trauma e aquele dente sai de posição. Tanto dessa... complicou um pouquinho mais, hein? Aí complicou. Porque agora tá mexendo já totalmente, ligamento periodontal, toda a parte periodontal, óssea. Primeira coisa que nós temos que fazer, reposicionar esse dente. Com bastante anestesia e cuidado, delicadeza, porque senão pode machucar e tudo mais. Aí, nós temos que fazer uma esplintagem de 7 a 10 dias. Por mais 7 a 10 agora. Exatamente, uma esplintagem semi-rígida de 7 a 10 dias. E agora é o seguinte, gente, por mais que pode ser que tenha células vitais e tudo mais, se após 3 semanas não tiver resposta pulpar positiva, eu preciso fazer o canal. Por quê? Para evitar que venha necrosar e ter infecção. Porque se tiver uma infecção dentro do canal radicular nesse tipo de trauma, eu posso acelerar uma reabsorção externa e, consequentemente, venha perder o dente. Isso vale tanto para luxação lateral e extrusiva. Cuidado. Você vai ter que, provavelmente, sim, fazer o canal. Lembrando que 3 semanas após esse trauma, faça o teste. Respondeu negativo, faça o canal. Não deixe ter infecção. Se tiver infecção, o seu prognóstico vai ser pior. Que legal. E em outros casos, então a gente já falou um pouquinho sobre as luxações, as concussões, a gente falou de luxação lateral e luxação extrusiva, e quando a luxação é intrusiva, quando entra o dente lá para dentro do alvéolo. Reza. Não, porque de todas as luxações, essa é pior, né? Poxa, se ele ruiu, mais uma vez você tem que ter muito cuidado, reposicionar. Porque o que pode acontecer, o que geralmente acontece numa luxação intrusiva? Anquilose. Poxa, anquilose reabsorção, necrose. Então só estamos falando coisa ruim, tá certo? Então a gente tem que tentar evitar que tenha uma consequência pior, que seria a perda do dente. Vamos, mais uma vez, reposicionar, tá certo? E o tratamento vai ser semelhante a uma avulsão. Fazer, mais uma vez, uma esplintagem de 7 a 10 dias. Nesse período, não faz o canal antes, da primeira consulta, não faça o canal. Vai fazer o canal quando tiver com essa medicação intracanal de 7 a 10 dias de contenção. Desculpa, quando tiver com contenção, você vai fazer o tratamento endodôntico, perfeito, usando hidróxido de cálcio, e depois vamos obturar. Cuidado, porque a chance de perder é muito grande esse dente. Então a gente tem que, de fato, rezar, acompanhar. Em algum momento pode ter um problema sério. O áudio tá bom aí ou não? Como é que tá, galera? Tá Cara,
O áudio aqui para mim tá beleza. Ele deu uma travadinha na internet, mas você retomou ali e o pessoal conseguiu entender, eu acredito, né? Porque a gente conseguiu seguir a sequência aí, que você até retomou, voltou um pouquinho, então acho que foi tranquilo. Ô, Mário, mas e aí, naqueles casos ali que talvez para o atleta é o pior de todos? E aí, olha só que interessante, eu tenho um caso de um lutador de jiu-jitsu. E o pessoal do jiu-jitsu não gosta de usar protetor, porque assim, não, meu esporte não tem contato direto, não tem soco, não tem chute. E isso é outro levantamento que eu posso passar para o pessoal da Endo, viu? Atletas de jiu-jitsu têm uma incidência maior de avulsão dentária também, dentro da minha experiência clínica, tá? Eu nunca atendi a avulsão dentária de atleta do Vale Tudo. Mas por quê? Porque o atleta do jiu-jitsu não tem mania de não usar o protetor, acha que não tem necessidade, só que o trauma ocorre muito parecido quando acontece com o cara do futebol. Ele não está esperando receber. E numa passagem de guarda, sobra cotovelo, sobra um joelho, né? E aí às vezes acaba realizando aquele movimento de alavanca, e aí às vezes acaba perdendo esse elemento dentário. Né? E nesse caso, cara, avulsionou. Né? Qual que é o protocolo? O que eu tenho que fazer? Caramba, primeiro, quem quer ficar sem o central? Você pega, lembra o Rodrigo Caio, que jogava no São Paulo, no Flamengo e tudo mais? Teve um caso também do dente que voou o dente. O mais importante quando você fala em avulsão é o tempo. É o tempo. Por quê? Se eu tivesse dente e colocar no alvéolo novamente, e isso for em tempo inferior a 20 minutos, seria o sonho, tá certo? Então, o que você teria que fazer? Você lava esse dente com soro fisiológico, nada de esfregar, pelo amor de Deus, com bucha, não, pelo amor de Deus, nada. Veja se tem alguma fratura de alvéolo e teria que reposicionar tudo em casa. Mas o que acontece? Muitas pessoas, quando fraturam, vão procurar quem? Vão procurar o dentista, tá certo? Então, gente, quem está assistindo a gente que não é dentista, pelo amor de Deus, vamos ter alguns lugares para ter anteparos, para proteger o quê? Essas células do ligamento periodontal, viáveis. Quanto mais puder preservar as células do ligamento periodontal, melhor será o nosso diagnóstico, tá bom? Dificilmente eles vão ter o HBSS, seria a solução salina balanceada de Henke. Então, joga no leite. Não tem leite. Cospe tudo num copinho e deixa dentro da saliva. Saliva. E leva pro dentista. Bom, aí nós temos dois tratamentos. E obviamente que o dentista vai ter que entrar com antibiótico sistêmico e tudo mais. O dentista recebeu esse dente, esse paciente. O que eu faço? Primeira situação. É menos de 1 hora. Veio uma maneira com as células conservadas, tudo o ligamento periodontal bonitinho e tudo mais. Opa! Então vamos lavar novamente esse dente com soro fisiológico, sem esfregar, pelo amor de Deus. Vê se tem alguma fratura no alvéolo e faz o reimplante dentário, tá certo? Vamos fazer de novo uma esplintagem semi-rígida de 7 a 10 dias, sendo que o tratamento endodôntico não é imediato. Durante a esplintagem que você vai fazer o tratamento endodôntico. Bom, ô Mário, posso te fazer uma pergunta? Sim. Eu já ouvi falar que às vezes tinha dentista que fazia o tratamento endodôntico fora da boca do paciente. E é verdade isso? É verdade, e agora? E ainda acontece. Opa, quase caiu a caneta aqui. O que acontece? Poxa, passou 1 hora. O paciente chegou no consultório, passou 1 hora, já não tem mais nenhuma célula viável de ligamento periodontal, tudo mais. O que eu vou fazer? Complicou. Então, nesse caso, eu tenho que remover todo o ligamento periodontal mesmo, porque não tem célula viável, vou jogar no ácido mesmo, tá certo? E vou pegar pela coroa, tudo mais, e fazer esse tratamento endodôntico na mão, tá certo? E depois você vai reimplantar esse dente. Lembrando que se tiver alguma fratura de alvéolo e tudo mais, aí vai ser uma contenção semi-rígida de 4 a 8 semanas. Vai ser diferente, não vai ser mais de 7 a 10 dias. Se quebrou algum osso da face e tudo mais, essa contenção vai ter que ser de 4 a 8 semanas. Mas olha que bacana, se passou... E outra, logicamente, se ficou muito tempo fora da boca, o prognóstico vai ser pior, tá certo? Você tem que fazer... Tem um produto que a gente fala que é o Endogain. Se você puder deixar esse dente pelo menos 5 minutos nesse produto, para quê? Para tentar evitar alguma reabsorção. Agora... Passou 1 hora, fez tudo isso, a chance de perder esse dente é muito grande. Então, o ideal seria permanecer com células viáveis do ligamento periodontal, que nós teríamos uma resposta muito melhor do paciente. Outra situação também
entrar com antibiótico sistêmico, vai entrar com antibiótico, penicilina, tudo mais, por até quanto tempo estiver usando a splintagem, se não tiver nenhuma fratura, ou seja, de 7 a 10 dias. Ô Mário, Bacana, tem uma pergunta aqui da Fernanda. A Fernanda está falando aqui, ó, que fratura alveolar faz splintagem rígida? Semi-rígida também. Semi-rígida. 7 a 10, só que agora mudou. Vai fazer para 4 a 6, de 4 a 8 semanas. 4 a 8 semanas. Então é semi-rígida, não faz rígida. Porque Não ela faz falou rígida. aqui, ó, que no pronto-socorro, geralmente, eles imobilizavam com fio de aço. Então não se usa mais fio de aço. O chance de fazer uma anquilose e tudo mais é muito grande, né? Tem uma absorção. Então a gente faz uma semi-rígida. Óbvio! Veja como é que tá a oclusão. O que acontece? As pessoas colocam lá a contenção, bastante batendo em cima do dente. Poxa, vai piorar ainda mais a resposta do paciente. Então a gente está trabalhando hoje em semi-rígida, tá bom? Não faça rígida. Semi-rígida. Na verdade, pelo que você comentou, de todos os protocolos, nenhum protocolo usa contenção rígida, né? Todos semi-rígida. E antigamente usava de 4 meses, lembra? 2 a 4 meses. Agora não. Quando você fala em fratura, de 2 a 4 semanas. E agora, quando você fala em avulsão, tudo mais, de 7 a 10 dias, só vai usar mais tempo, com mais semanas, se ficou com fratura na face e tudo mais. E durante essa splintagem, Mário, você recomenda que você faça essa splintagem com os 2 dentes adjacentes ou você prefere estender essa splintagem para o maior número de dentes? Pode ser com 2, 3 dentes adjacentes, não tem nenhum problema, tá bom? Não tem nenhum problema. O importante é explicar ao paciente também ter higienização. O maior problema que nós temos também é a inflamação. A inflamação pode desenvolver depois uma reabsorção. Então tem que falar para o paciente higienizar bastante a região, fazer bastante massagem. Não pode fazer aquela contenção difícil de limpar. Senão você vai ter outro problema que pode piorar uma reabsorção cervical depois, ou uma reabsorção radicular depois. Você sabe que isso que você comentou sobre preservar o dente, né? Às vezes é em função do dentista, do esporte, que no nosso caso, da nossa especialidade, informar esses técnicos, esses atletas, como que ele deve proceder, né? Fazer campanhas educativas para saber como ele deve proceder. O que eu falo para os atletas? Porque realmente as soluções específicas eles não vão ter. Às vezes nem o potinho ali ele tem para colocar, por exemplo, ali o soro ou o leite, né? Então o que eu falo assim para os atletas? Cara, pega a caixinha do protetor, não tem, tampa lá os buraquinhos lá de ar, enche lá um pouquinho lá e coloca o dente dentro. Mas às vezes, sabe o que eu recomendo? Cara, eu falo o seguinte, ó, se eu vou avulsionar, cara, se caiu lá, você vê que tá sujo, só passa na água, não esfrega e coloca o dente dentro da boca. E você, cara, só toma cuidado para não engolir. Para não engolir o dente. Né? Por quê? Porque daí você tá com saliva, já tá naquela temperatura ali da saliva adequada ali também, né? Tá no meio bucal. Então aí você vai direto pro dentista. Toma cuidado para não engolir, mas vai direto pro dentista. Né? Porque às vezes é a solução. Né? Às vezes quando acontece isso lá em campeonato ou na academia, não tem muita solução. Não tem leite, não tem soro, né? Então às vezes é o que os atletas podem estar fazendo, né? Exatamente. Lógico, o melhor seria o leite, depois a saliva. As pessoas falam, isotônico, essas coisas, gente, não, a saliva é melhor. E aqui o Anderson falando isso mesmo, Anderson, embaixo da língua, só evita engolir e vai o quanto antes no dentista. Lógico, se tiver uma habilidade e ver que não está nada quebrado, colocar na hora, seria o melhor das informações. Lembrando que passou uma hora, não tem nenhum lugar, nenhuma substância para conservar esse ligamento periodontal saudável, infelizmente o prognóstico é péssimo. Tá certo? Por exemplo, você pega um dente com o ápice aberto, passou uma hora fora da boca, tudo mais, ligamento periodontal não existe mais, esquece. A chance já nem implanta que vai dar errado. Você sabe que teve uma vez que o pessoal lá de uma academia abriu esse espaço para passar essa... Como vai ficar no YouTube, ó, pode dar errado, porque senão você fala sim, aí as pessoas vão te criticar, nossa, falou pode, não, pode dar errado. Senão... É isso aí, é isso aí. Você sabe que daí eles abriram espaço lá para eu falar um pouquinho sobre esse tipo de condição, de coisa que poderia estar acontecendo, e aí eu lembro que quando eu fui conversar sobre essa questão da preservação, de colocar na saliva ou de levar em outra solução,
eu dei uma pequena aula sobre anatomia, porque eu comentei com os atletas, o melhor de tudo é você colocar direto, mas tenta colocar o dente na posição correta. Então você vai ver o que é a frente aqui do incisivo, o que é atrás, né? Porque se colocar na posição errada, às vezes vai complicar lá pro dentista também, né? Exatamente. E uma pergunta, você pratica algum esporte de luta? Porque, ó, cara, olha só um minutinho, ó. Ele aqui, ó, é o dentista do Vanderlei Silva, dos caras que mais, os melhores caras que ganharam MMA, tudo mais do mundo. O cara, poxa, você luta também? Você sabe, Mário, aí eu vou te falar. O Dida, que é o treinador aqui da Evolução, que hoje é o treinador do filho do Vanderlei, dos grandes, cara, os grandes atletas aí do UFC, ele foi atleta de chutebox também do tempo do Vanderlei. E ele foi meu primeiro paciente, um dos meus primeiros pacientes de consultório. Cara, e toda semana, ou toda vez que ele ia lá no consultório, ele falava assim, ô doutor, vamos fazer um treino lá, tal, não sei o quê. Cara, e eu olhava os caras no meu consultório, cada dia eu chegava com um hematoma diferente. Eu falava, cara, você tá louco, cara, eu nunca vou fazer uma luta na minha vida e eu tenho que trabalhar no outro dia, né? Não é minha profissão. Daí ele falou assim, não, doutor, tem muito empresário, tem muito dentista, tem muito médico que vai lá para fazer um condicionamento. Você não precisa fazer uma trocação, um sparring e tal, não sei o quê. Daí eu falei, cara, então sabe uma coisa? Eu vou fazer um treino. Quero ver como é que funciona essa questão de luta. Cara, é muito gostoso. Você desestressa, você dá soco no saco lá, o cara segura as manoplinhas lá, você vai chutando tal, não sei o quê. Só tem um problema, né? Eu fui atleta da natação, então todo mundo que é um pouquinho atleta gosta um pouquinho de competir, né? Cara, aí você começa a treinar lá, e aí no começo você fala assim, não, sparring, essas coisas eu não quero fazer. Mas chega um momento ali do treino, cara, que dá vontade de você sair na mão ali, assim, sabe? Com proteção. Não, vamos fazer uma trocaçãozinha aqui só pra ver tal. Aí, quando começou a chegar nessa fase, eu falei, cara, acho que melhor eu parar. Senão é capaz de ser eu um dos caras que vou chegar em casa com o olho roxo lá, né? Como chegar aos meus pacientes no consultório. Mas é uma delícia, cara, é uma delícia. Você desestressa. Esporte, eu recomendo, cara, para você desestressar, pô, você imagina ali aquela pessoa que, puta, tá te enchendo o saco, coloca aquela imagem ali no saco e pá! Pronto, resolveu o problema. Muito bacana. Em São Paulo, tendo o Felipe Franco, o fisiculturista. Fantástico ele, né? E eu fui uma vez na academia dele, junto com o Betinho. E, pô, eu sou muito forte, né? Poxa, eu tava levantando assim, né? Aí, de repente, do lado tinha uma mulher menor do que eu, levantando 10 vezes mais do que eu. Pô, cara, não tô entendendo. Vai, Franco, levanta, Franco, vai, força, Franco, força, vamos lá, força. E eu no meu peso lá baixinho, passando vergonha e tal. Cara, eu fiquei uma semana sem conseguir levantar da cama. Meu braço, eu ia pegar uma água e doía o braço inteiro, doía ficar, nossa, pelo amor de Deus. Ou seja, a gente precisa ter condicionamento, a gente precisa. Mas quando você falou do esporte, o mais bacana do esporte, poxa, é isso, é terapia, né? Pra cabeça e tudo mais. Meu pai, vou pra Foz do Iguaçu, acho que no sábado. Ele falou, Mário, vamos fazer uma academia aqui em casa, tal, vamos correr aqui, por quê? É saúde, a gente precisa de saúde hoje em dia, né? Com certeza. Ô, Mário, e toda a nossa live tem um quadro que a gente instituiu aqui, porque a gente quer conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. E o nome do nosso quadro aqui é o Talento por Trás da Broca. Cara, então eu queria saber de você. Você tem algum talento, além da endodontia, que esse aí não precisa nem falar, né? Isso aí a gente vai deixar de lado. Mas, cara, tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer? Conta pra essa galera que tá assistindo aqui o que o Mário Leonardo, não o dentista Mário Leonardo, o Mário Leonardo gosta. Eu adoro viajar, estar com pessoas, fazer o bem. E isso que a gente percebe recentemente, como o Instagram é importante para isso. Eu recebo várias mensagens, às vezes, falando, cara, como você, mesmo de longe, faz o bem nas pessoas. Por exemplo, até o caso que a gente faz na televisão, transformação de sorriso, você pega, transforma o sorriso da pessoa, a pessoa que não tem condições para comprar nada, ela sai chorando no seu consultório. Ou seja, é fantástico isso. E eu descobri um hobby que eu não sabia agora na coronavírus. Sempre viajei bastante, trabalhei bastante, nunca parei, ou seja, nunca cozinhei. E eu falava, minha comida é tão gostosa que só eu como. Cara, eu fiz um bolo de cenoura, ficou maravilhoso. Eu fiz um salmão, ficou maravilhoso. Falei, porra! Ou seja, a gente vai se descobrindo. Mas o que eu mais gosto é falar com amigos, viajar, estar num bar, tudo mais. Acho que isso me relaxa bastante. Tô sentindo falta porque... Que falta faz eu tocar um violãozinho aqui agora? Imagina, poxa. Por que cara, eu tocar violão ainda? Pô? Pois é, cara, é verdade. Mas tem um outro hobby que eu ando acompanhando aí, o teu dia a dia aí nos teus stories, que eu sei que você gosta e que você faz,
cara, que você tem um hobby que é uma coleção de Super Mario, por causa do teu nome aí. Você viu? Na verdade é o seguinte, ó, tem uma história bacana. Ó, você tá me acompanhando mesmo, hein, meu? Olha só. Pô, lógico. Pô, a tua culinária eu acompanho direto. Eu vou te dizer que eu vou querer experimentar esses pratos aí um dia aí ainda. Ó, eu tô em Curitiba, mas na próxima, agora é quarentena, né? E aqui em Curitiba eu não tô cozinhando, mas quando eu voltar pra cá, eu vou tomar cerveja junto. Você toma cerveja ou não toma? Certeza. Cara, eu não tomo, né? Porque tem esse negócio um pouco de atleta, mas vou tomar com você. Faço Então, questão beleza, combinado, de tomar uma cerveja contigo. Então, o que aconteceu? Isso um tempo atrás, eu era mais moleque e tal, até estava sendo que eu acabei de sair da faculdade. Tem um grande amigo meu, que é o Ricardo. O apelido do Ricardo é Luigi, por causa do Mario Luigi, né? E uma vez eu ganhei um presentinho, era mais uma época do Facebook, do Super Mario. Eu coloquei no Facebook. Aí eu fui na festa de fantasia do Super Mario e ele foi de Luigi. Cara, depois que eu coloquei esse presentinho no Facebook, cada semana eu recebia um presente, meu. Recebia um presente. Que legal! A princesa, o Mario, o Luigi e tudo mais. Então virou uma coleção lá em casa do Super Mario, meu. Foi muito divertido. E cada muito legal. Lógico, tem um significado especial de muito carinho e amizade das pessoas que vieram pra mim, né? Poxa, então isso é muito bacana. Com certeza. Ô, Mário, a gente tem mais, eu acho que uns 3 minutinhos aí, então, para que a live não acabe, não dê tempo de a gente se despedir dessa galera que, pô, presenciou a nossa live, né? Então eu gostaria de agradecer primeiro a tua presença. Cara, eu sei dos teus afazeres, eu te acompanho, eu sei da tua agenda, eu sei que está um pouquinho mais reduzida em questão até do coronavírus, né? Mas, cara, muito legal o teu aceite, foi bacana que eu pude apresentar um pouquinho da minha especialidade também, e já vou sugerir para que você coloque nos teus cursos de especialização um módulo para a galera conhecer um pouquinho da odontologia do esporte, saber que eles podem contribuir de formas diretas e indiretas com esses atletas também, conhecer um pouquinho sobre a medicação também, questão de doping, né? Porque o pessoal da endodontia medica demais, né? E isso pode comprometer muitas vezes a carreira lá do atleta, né? Então é importante esse conhecimento. Como a nossa odontologia do esporte virou especialidade antes de cair na graduação, não foi disciplina eletiva, os dentistas têm muita dificuldade, não sabem o que é, às vezes acham que é só protetor bucal, né? Então é importante conhecer um pouquinho. Mas eu te agradeço do fundo do coração, cara, de ter aceitado aí fazer essa live aqui comigo, cara. Foi show de bola. Eu aprendi muita coisa aí nessa live. E eu também, muito obrigado. Na verdade é o seguinte, já nos conhecemos faz tempo. Olha, a gente se conhece faz mais de 15 anos. Tem noção disso? Não fala, cara, porque que senão... Galera, não faz isso aí não. Mas muito bacana, conterrâneos aqui de Curitiba, onde fiz minha faculdade também. E, poxa, eu gostei. Aqui já vi as pessoas comentando, o Rinaldo lá de João Pessoa, do Ioaneal, convidando você para ir para o curso lá fazer uma imersão. Provavelmente também os estudantes também vão participar, vai ser muito bem-vindo, com certeza. E quero pedir aos nossos alunos que estão seguindo, ou estão nos nossos seguidores, por favor, qualquer dúvida, pode seguir ele Linamba. Ele com relação à odontologia do esporte, ele é o pioneiro, né? Lógico, você falou do professor do lado do Fluminense e tudo mais, mas a gente vê com uma coisa mais organizada, você é um dos pioneiros, levando uma odontologia científica e saudável. Informação importante. Imagina só, você atende atleta, você dá um comprimido para ele ganha medalha de ouro e cai no antidoping. A culpa foi sua. Pois é. Muito perigoso. Quero agradecer essa oportunidade a todo mundo que está assistindo a gente aí, foi muito bacana. Falar de traumatismo dental. Eu não gosto muito desse assunto, porque eu não pego tanto assim, mas, poxa, a gente conseguiu casar bem, acho que foi um bate-papo bem bacana, né? E com certeza. Esteja aberto também, o que precisar. E prometo que na próxima vez que estiver em Curitiba, nós vamos tomar cerveja juntos e dar bastante risada. Combinado? Isso aí. Ô, Mário, já que a gente depois você me ensina aqui colocar fixado e gravar essa live aqui. Você me ensina isso que eu não sei fazer, viu? Pode deixar, vou te ensinar sim. Vou dar altas dicas aí para você. A gente tem 29 segundos aqui para acabar a live, então. Eu vou dar um brinde para quem mandar lá e marcar o professor Mário Leonardo, escrever a frase mais criativa com a palavra endoidando. Tá? Marca o professor Mário, Curaprox, nossa patrocinadora aí das lives, vai ganhar um brinde. O professor Mário vai escolher, beleza? Maravilha. 10 segundos acabando, promoção aí da Curaprox. Grande abraço, gente.